Saudações, caro internauta e telespectador, seja bem-vindo à presente edição do Moscast. Hoje, o Moscast está na cidade de Quilimane, província da Zambésia, e vamos entrevistar o edil do município de Quilimane, Manuel de Araújo. Esta é a quinta maior cidade de Moçambique e a capital da província da Zambésia, como já tinha feito menção. Com formação académica e experiência política, Manuel de Araújo já foi deputado e acumula mandatos como edil pelo MDM e pela RENAMO. Senhor Presidente, obrigada por nos receber, não só aqui na cidade, mas também por aceitar o nosso convite para estar no nosso programa. Iremos falar da sua governação mais tarde. Vamos agora olhar para o tema eleições, que ainda é um tema atual. Senhor Presidente, esteve em digressão depois do processo eleitoral e durante a, a crise pós-eleitoral, esteve em digressão pelo mundo e dizia que queria denunciar algumas irregularidades eleitorais que foram acontecendo. Quais foram os resultados desta digressão? Valeu a pena ter estado fora para tratar deste. Bom, primeiro quero agradecer esta oportunidade que nos é dada para podermos interagir com os internautas e também elogiar o trabalho que têm feito para nos manter informados. Em segundo lugar, dizer que, infelizmente, os processos eleitorais em Moçambique têm uma característica, é que acabam sempre em violência. Algumas vezes violência armada, outras vezes violência verbal e ainda outras vezes violência contra pessoas, bens, públicos e privados. Ah, e, por exemplo, nas eleições de 2023, nós assistimos a um nível extremamente elevado de práticas não comuns, práticas ilícitas e até criminais, que nos levaram, enfim, a não concordar com o resultado das eleições. E assim, nós primeiro seguimos os trâmites legais, mas infelizmente, como nós sabemos, em Moçambique, infelizmente, o sistema judicial não é independente. O sistema judicial tem vários nós de estrangulamento e eu tenho dito muitas vezes e repito esta frase de que, infelizmente, em Moçambique, o sistema judicial pernoita na mesma cama com o legislativo e fazem amor e até produzem filhos. E isto é extremamente grave, porque quando Montesquieu concebeu a ideia dos três poderes, portanto, o legislativo, o judicial e o executivo, portanto, era que houvesse um certo controle e um certo equilíbrio na gestão da coisa pública. Ora, quando não há esta separação, então há uma confluência de interesses e isso não abona não só a favor da verdade eleitoral, muito menos a favor da democracia. E o que nós assistimos no país todo, mas eu falo com mais propriedade sobre aquilo que acontece na província da Zambésia, aquilo que acontece em Moçambique, foi de que nós notamos uma série de irregularidades e de atos criminais e que nós submetemos, como a lei manda, aos órgãos da justiça. Mas também esses órgãos da justiça não agiram com a necessária transparência e isenção de que deles se esperava. Nós tínhamos casos em que a juíza do caso, portanto, era a esposa do chefe da brigada da Frelimo na cidade de Climane, na província da Zambésia. Ou seja, tínhamos um conflito de interesses onde a juíza ia responder sobre um caso eleitoral contra o partido Frelimo, tinham interesses nesse mesmo caso. Nós denunciamos isso, mas ninguém nos ouviu e tivemos uma solução, quer dizer, tivemos um despacho da própria juíza que não nos surpreendeu. E como nós sabíamos que o despacho seria aquele, nos preparamos. Tínhamos todos os documentos preparados e até já em Maputo para serem, portanto, submetidos em sede própria, que é a sede a seguir. E assim fizemos. Portanto, reclamamos quer na Comissão Nacional de Eleições, quer no Conselho Constitucional, mas nós conhecendo, porque nós estamos neste processo. Eu pessoalmente participo nas eleições desde 1994, desde as primeiras eleições.
Eu fiz parte do grupo e coordenei o processo da formação dos primeiros delegados de candidatura em Moçambique nas eleições de 1994. Foi um projeto financiado pela International Republican Institute e pela USAID, onde formamos os primeiros delegados de candidatura de todos os partidos políticos. Portanto, tenho algum conhecimento de causa sobre a história das eleições em Moçambique. Também participei nas eleições no ano em que fui deputado da Assembleia da República e tenho vindo a participar desde 2011. Portanto, são 4 eleições que felizmente venci na cidade de Climane, mas as eleições de 2023 tiveram um sinal, é que a Comissão Distrital de Eleições, a Comissão Provincial de Eleições e a Comissão Nacional de Eleições declararam de que a lista que era dirigida, portanto, pela Renamo, de que eu era a cabeça de lista, havíamos perdido as eleições. Voltaremos a este ponto sobre esta contradição. Mas eu gostava de insistir nesta pergunta. Valeu a pena, sair para fora do país, e reportar irregularidades que foram acontecendo? Sim, valeu a pena porque o resultado foi que devolveram-nos o município de Climane. Se nós não tivéssemos saído para fora do país, mas é por isso que eu estava a dar este background, porque foi uma estratégia, não foi só um ato, não é? Sair foi parte de uma estratégia. Qual era a estratégia? Era isso que eu estava a tentar dar. Primeiro é que nós fizemos o nosso trabalho de casa. Nós recolhemos todas as atas e editais. Então, tínhamos uma prova material de que nós vencemos. Esse é um aspecto, mas isso não é suficiente, porque outros candidatos também tinham isso. Mas para além deste primeiro ponto, nós adicionamos um segundo. Tínhamos uma equipa jurídica, portanto, o meu gabinete jurídico eleitoral era composto de pessoas bastante competentes. Portanto, nós tínhamos pessoas na cidade de Climane, tínhamos pessoas na cidade de Maputo e tínhamos pessoas que a quem consultávamos, quer em Cabo Verde, quer em Angola, quer em Portugal, quer no Brasil. Portanto, era uma equipa multidisciplinar e nós trabalhamos 24 horas por dia para constituirmos aquele que era o nosso caso jurídico. Portanto, submetemos ao Tribunal de Climane. O Tribunal de Climane disse que nós não tínhamos a entrega às originais e a lei não pedia que nós entregássemos as originais e nós não entregamos de propósito as originais porque nós desconfiamos do tribunal, podiam roubar as nossas originais. Quer dizer, nós chegamos ao ponto que desconfiamos da máquina eleitoral e com razão. E depois, se me permitir terminar, portanto, a primeira estratégia foi termos as atas. O segundo ponto da estratégia foi fazermos um estudo minucioso para apurarmos onde é que, em que mesas e quantos votos haviam sido desviados das mesas. Terceiro, foi termos seguido os passos jurídicos legais que eram necessários. O quarto elemento, nós marchamos durante 44 dias, colocamos nas ruas da cidade de Climane todos os dias, de forma pacífica, e é isso que difere com todas as outras manifestações em Moçambique, e que em Climane nós marchamos durante 44 dias de forma pacífica e a partir das 15 horas. Quer dizer, nós deixamos as pessoas trabalhar de manhã, a partir das 15 horas nós marchamos, convocamos a população todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 1 a 30, durante 44 dias. Portanto, foi este somatório de termos feito o trabalho de casa, termos tido os editais, termos feito a parte aritmética, termos feito os processos jurídicos, termos mantido a pressão da população dos munícipes nas ruas e, e aí vem a sua pergunta, e termos adicionado o elemento diplomático, onde nós fomos, por exemplo, para os Estados Unidos, fomos para Portugal, fomos para a Espanha, fomos para a Itália, onde nós falamos com deputados e senadores desses países, mas também falamos com membros, por exemplo, dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, onde nós tínhamos documentos, onde explicamos aquilo que estava acontecendo em Moçambique, depositamos as provas e alguns desses deputados e senadores levantaram a questão de Moçambique, das eleições e de Climane em particular, nos seus parlamentos. E quando se levantam questões, o governo tem que responder no parlamento, e para responder, eles tinham que telefonar para os seus embaixadores. Os embaixadores aqui em Maputo tinham que responder com factos, porque nós já tínhamos dado os fatos. Eles pediram aos embaixadores que deviam reportar. Infelizmente, os embaixadores na altura em Maputo
deram a mesma versão que nós tínhamos dado. Portanto, houve uma pressão interna dos munícipes de Climane, houve uma pressão técnica, houve uma pressão jurídica e houve uma pressão internacional. Portanto, foi esse casamento que propiciou a devolução do município de Climane. Mas há quem diga também que esta reversão dos resultados resultou para essa redução de consenso entre os presidentes dos partidos. Na altura, o presidente Filipe Nunes estava como presidente e o da Frelimo e o da Renão. Eu não participei nesse consenso. Se foi esse consenso, a pergunta que não se cala é: por que Climane e não pula? Por que houve consenso para Climane? Por que não houve consenso para Nacala? Por que não houve consenso para Maputo ou Matola? Aí, pergunta ao presidente News e ao presidente Ossufo Moata. Eu não participei desse processo. Eu estou a falar daquilo que eu sei, daquilo que eu participei, daquilo que eu fiz. Disse em algum momento que as manifestações na província da Zambésia e particularmente em Guimarães são sempre pacíficas. Se me recordo, foi apenas um caso em que houve uma situação de gás lacrimogéneo, mas não passou disso. Não, passou por cima. Morreu alguém, não é? Mataram o jovem Guilherme, infelizmente. E nós metemos o caso no tribunal e, infelizmente, o nosso tribunal, como dorme na mesma cama com o legislativo, até agora este caso ainda não foi julgado. E, que, e como este caso, eu tenho mais de 60 casos que nós submetemos ao tribunal e que a Procuradoria-Geral da República, ao nível provincial, sentou-se por cima desses casos todos. Como é que explica esta dinâmica e diferença em relação às outras cidades? Quando houve Eu acho que é uma questão de liderança e de método. Portanto, eu tenho uma experiência, eu trabalhei para a Amnistia Internacional em Londres e nós lá, portanto, somos formados em várias áreas. E uma das áreas chama-se management, gestão de multidão. Portanto, há técnicas que muita gente não teve a sorte que eu tive de gerir. Como é que você gera multidões? Quando estão contra si ou quando estão consigo. Portanto, são técnicas que nós utilizamos e trabalhamos por um lado. Por outro lado, o que eu dizia que é uma questão de liderança, quer dizer, quando o líder está na manifestação, ele dirige a manifestação e conduz para onde quer que a manifestação vá. Ora, quando há uma ausência de liderança, surgem como cogumelos outros líderes, porque o poder tem medo do vácuo. Ok? Quando há um vazio, o poder tem medo do vazio. Quando há um vazio, alguém vai ocupar esse vazio. E esse que ocupar esse vazio, por falta da liderança de quem deveria estar, pode ter boas ou más intenções. E eu acho que em muitos casos, a ausência da liderança levou a que surgissem pessoas que levaram as manifestações a um rumo violento, por um lado. Por outro lado, pode ser uma falta de estratégia. Nós não faltaram casos em que a polícia atirou contra nós. Os nossos jovens já tinham coquetel molotov para responder. Eu lembro-me, quando eu estava nos Estados Unidos, o delegado de distrital da cidade de Climane, do Partido Renamo, ligou-me a dizer que estava a perder o controle da situação. E eu estava em Washington, porque a polícia estava invadiu a sede da Renamo e os jovens estavam com coquetel molotovs a lançar para a polícia. E eu pedi para que parasse. Ele disse: não me estão a obedecer. E eu pedi: olha, temos aí os nossos técnicos, sim. Podes me pôr a falar diretamente com a população, porque nós aprendemos com o presidente Jacama de que é possível fazer comícios via. Não, eu tive que, a partir dos Estados Unidos, fazer um comício via telefone com a população para explicar porque é que nós não devíamos entrar na ratoeira que a polícia estava-nos a montar. Porque a polícia estava-nos a provocar para nós reagirmos, para poderem justificar o uso da força letal. E foi isso, nós tiramos o tapete à polícia e a polícia, portanto, aqueles elementos da polícia não agiram. E mesmo no dia em que assassinaram o jovem, em que lançaram o gás lacrimogêneo, não foi a polícia aqui de Climane. Foi a polícia que foi chamada a partir de Niquadala. Tiveram que chamar a força de intervenção rápida de Niquadala ou essa polícia que veio aqui
e, portanto, lançou gás lacrimogéneo, os munícipes responderam, queimaram pneus e tudo, e a cidade de Quilimane, por um dia, ficou desgovernada. E eles aprenderam a lição também, de que não é tão simples assim, é preciso ter calma, cuidado, e conversamos com as lideranças. Eu próprio, naquele dia, fiz chamadas a deputados da Assembleia da República, fiz chamadas a ministros, falei com, enfim, embaixadores, etc, etc, quer de Moçambique, quer de outros países. Portanto, mexi também com a parte diplomática para que houvesse uma certa pressão ao comando da PRM aqui, para que não continuasse com aquele comportamento. Falou aqui em algum momento da estratégia que tivesse os resultados muito depois do anúncio pela Comissão Nacional de Eleições, os resultados para Lima. A Bia já foi usada pelo político Venâncio Mondlane no ano passado, depois das eleições. Ele esteve fora do país, foi ouvido pelo Parlamento Europeu, hum, e não teve a mesma sorte. O que é que terá falhado? Bom, uma das coisas que falhou, eu acho que foi a não existência de uma estratégia de não violência. Portanto, em algum momento, ele próprio foi advogado da violência. E quando tu advogas pela violência, tu perdes uma certa legitimidade. Ele conduziu as manifestações até um certo ponto. Eu acho que o ponto mais alto das suas manifestações foi no dia dos, ou na semana, ou mês, dos panelanços. Eu acho que ali ele atingiu o ponto mais alto. Mas dali, ele devia ter mudado de estratégia. Ele não mudou, continuou, era V4, V8, V16. Depois chegou a um ponto em que ou tomava o poder pela força, ou então perdia a legitimidade. E eu saiba, não faltaram avisos, mas acho que ele tinha uma estratégia diferente daquilo que era. Acho, pode ser por isso. Por outro lado, também pode ter havido uma incapacidade de controlar os manifestantes e permitiu que as forças de defesa e segurança se infiltrassem nas manifestações para promover a violência. Em, em qualquer dos dois casos, o elemento violência retirou uma parte da legitimidade das manifestações. E a partir daí, o Estado, tem muitos meios, foi corroendo e foi afunilando até colocar o Venâncio num espaço sem muita margem de manobra. Essa é a minha singela leitura. Posso estar errado. No programa Moscast, há uns meses, o acadêmico Elísio Macamo terá dito que Venâncio Mondlane não partilha da mesma opinião. Ah, eu acho que não é irresponsável. Eu acho que ele é um político responsável, mas tem pouca experiência política. Portanto, ele entrou na política recentemente. Alguns de nós estamos há muito mais tempo. Portanto, eu penso que conhecemos melhor o animal, que é o Partido Frelimo e o Estado, e acho que ele menosprezou um pouco a capacidade ah, ah, da Frelimo e do Estado de darem a volta. Eu penso que ele foi muito, como é que diria, quando alguém sonha muito e perdeu um pouco, ficou nas nuvens e perdeu um pouco a base. Eu penso que foi, e a Frelimo utilizou, é assim, eu tenho dito sempre, quando tu lutas contra a Frelimo, e eu já lutei e venci 4 vezes, 2011, 2013, 2018, 2023. Para tu venceres a Frelimo, não basta tu ver, tu não estás a lutar só contra um partido, estás a lutar contra o partido, estás a lutar contra o Estado, estás a lutar contra a Rádio Moçambique, estás a lutar contra a televisão de Moçambique, estás a lutar contra a PRM, estás a lutar contra a unidade de intervenção rápida, estás a lutar contra os tribunais, estás a lutar contra a CNE, estás a lutar contra a CPE, estás a lutar contra a CDE, estás a lutar contra os PAI. Portanto, são cerca de 15 instituições que tu tens que vencer para poderes governar. Senão tu não governas. Tu podes ganhar. O povo pode votar em ti, mas tu não governas. Para tu governar, e ainda tens que vencer o Conselho Constitucional, com aqueles professores todos, doutores que estão ali. Portanto, é uma luta titânica. É quase impossível. Ok? Portanto, é vencer a Frelimo 4 vezes, para mim, é obra. Eu já posso ir à reforma. Acho que já fiz. E os jovens vão ter que se inspirar naquilo que nós conseguimos fazer para continuar com a luta. Ao longo dos últimos anos, Manuel de Araújo relatou várias situações de ameaça pessoal. Em fevereiro de 2020, denunciou que agentes da polícia
atiraram contra a sua viatura numa suposta operação de mina da CIA. No caso, morreu solteiro, já sabe quem são. Todos os casos onde ou, para mim, para eu desconfiar de quem foi o autor, há uma fórmula muito simples. No caso morre solteiro é porque foi a Frelimo que mandou. Para mim é tão simples como isso. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos um jovem aqui chamado Max Love, um jovem músico. Há dias dispararam contra o Joel Amaral. Teve sorte. Mas não é a primeira vez que tentam assassinar músicos aqui na cidade de Climate. Assassinaram o músico Max Love. E nós tivemos sorte. Um dos nossos jovens. Isso também é uma das técnicas que a gente usa. Eu não posso explicar aqui todas. Nós gravamos. Nós tivemos um vídeo da pessoa que disparou. Desde a altura em que ele tirou a arma até disparar. Nós exibimos, para a surpresa do juiz, exibimos esse vídeo no tribunal. E o juiz condenou aquele senhor por ter assassinado o jovem músico Max Love, que também era funcionário do município, assim como o Joelho é funcionário do município. Desculpa, ele foi condenado, mas nunca foi preso. Nunca foi detido. Apesar da condenação, continuava a receber, e nós víamos, nós tínhamos acesso às contas. Ele continuava a receber, portanto, o tribunal sabia onde ele está, a procuradoria sabe onde ele está, a polícia sabe onde ele está, todo mundo sabe que ele foi condenado e continuava impune. E durante algum tempo, o próprio comandante provincial, para protegê-lo, passou a trabalhar com ele pessoalmente no seu carro, trabalhavam juntos. A nível topo de crime ou a nível social? Eu disse, não, não, isso vem lá de uma isso vem de Maputo, isso, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Vem de Maputo, as instruções vêm. É verdade que a parte operacional, quem decide aqui e acolá, pode ser alguém aqui ao nível do distrito, da cidade ou da província, mas o comando geral e estratégico é definido numa. Por exemplo, quando eu vinha do exterior, depois das eleições, antes de nos terem devolvido o município de Climane, eu denunciei, porque nós tínhamos elementos dentro do sistema da Frelimo que nos davam informações. Me deram uma informação. Araújo, o teu nome foi incluído e o nome de Joel Amaral foi incluído na lista de pessoas a abater. E eu denunciei isso. Vocês viram, há dias tentaram abater o Joel, quer dizer, aquela lista ainda não foi desfeita. Continua. Ainda acha que provavelmente será o próximo? Não, se quiserem, mas eu já aceitei isso há muito tempo. Como é que olha para a segurança dos políticos, gente? É precária, precária. Não há segurança. Fazer política em Moçambique, eu vou ser, quer dizer, aceitei, sentei-me com a minha família, expliquei assim: olha, eu vou entrar para a política, mas isso significa que qualquer dia vocês podem acordar e não me terem aqui. Portanto, tu aceitas, tentas, quer dizer, é difícil a tua esposa aceitar, os teus filhos aceitar, ou a tua mãe aceitar, ou os teus tios e primos. Mas tu tens que ter a coragem de sentar com eles e explicar. É um jogo de vida ou morte. Em algum momento, envolveu o partido MDM nestas ameaças, acusações de tentativas de assassinato que levou a uma queixa-crime por difamação. Como é que está agora a relação entre o presidente e o partido? Bom, as relações, por mim, com o Lutero tenho boas relações. Converso com ele quase que, não diria diariamente, mas não passa uma semana sem que eu converse com ele. O antigo delegado do distrital, ou da cidade do MDM, portanto eu convidei-o, é meu vereador da área do saneamento, que é o Listano, e tenho muitos amigos no MDM, tenho o ex-secretário geral e muitos quadros do MDM com quem trabalhei e lutamos e construímos e vencemos as 2 primeiras eleições em Climane. Eu mantinha as minhas relações intactas com essas pessoas. Portanto, acho que as relações estão boas. E com o Partido Regional? Teve onde atual bloco os bancos que foi barragem, não pelo que fizesse parte da União Nacional. Como é que está agora a relação? Liderança do partido? Bom, com algumas pessoas, porque há algumas pessoas que não mudam, não crescem e não aprendem. Aí eu não posso rachar a cabeça deles para pôr lá um chip.
Portanto, há algumas pessoas, portanto, que não gostam do Araújo, da maneira que eu acho que há algumas pessoas que não gostam da sociedade, por razões, ou porque tens um sorriso bonito, ou porque tens orelhas bonitas, ou porque tens um nariz. Há pessoas que não se dão comigo, quer dizer, aliás, o próprio Jesus Cristo, que era filho de Deus, houve pessoas que não gostavam dele. Há pessoas dentro da Renamo que não gostam de mim. É normal. Com o presidente eu sofro. Eu sempre tive uma relação boa com ele, apesar de que, é verdade, senti em alguns momentos que ele pode não ter estado satisfeito com a minha posição, porque eu sou daqueles que digo aquilo que eu penso. E como eu digo aquilo que eu penso, e houve uma das sessões do Conselho Nacional, quando foi aprovada uma diretiva que dizia que os membros do partido não podem abordar assuntos do partido fora do partido. Bom, isso comigo não funciona, porque eu sou académico, eu estudei, e se está na Renamo foi porque estudei. Porque se eu não tivesse estudado, eu não hoje não estaria na Renamo. A Renamo veio me convidar para eu vir, portanto, na Renamo, porque eu não posso alienar o meu cérebro por razões partidárias. Isso nunca vai acontecer. E por causa dessa minha maneira de ser, de dizer aquilo que eu penso, e em público, há muita gente dentro da Renamo que não gosta de mim. Alguns não gostam porque acham que eu devia falar apenas dentro dos órgãos, e outros não gostam porque gostariam de fazer aquilo que eu faço, mas não podem fazer, que é normal. Portanto, mas a minha relação com ele sempre foi, sempre que eu pedi, tirando esses últimos tempos em que ele não está de boa saúde, mas sempre que eu passei por Maputo, pedi sempre um encontro, ou para cumprimentá-lo, ou para deixar algumas preocupações, ou por razões de cortesia. Portanto, e ele sempre que vem para cá, nós nos encontramos, nós nos reunimos, e até tenho convidado para a residência onde eu fico, e ele vem com a equipa, o traz. Portanto, as relações têm sido cordiais, tirando, como eu disse, os últimos tempos em que ele não está bem de saúde, então não posso. Neste congresso foi definido quem seria o presidente do partido para os próximos anos e também quem seria o candidato pelo partido. Ah, qual é que foi a sua tendência de voto neste congresso? Bom, primeiro dizer que quando nós íamos para esse congresso, nós tínhamos um grupo alargado de vários quadros que reunimos várias vezes, e nós mandatamos uma equipa para que fosse a conversar com o presidente e o explicasse de que ele não estava em condições para concorrer às presidenciais. E este grupo foi ter com ele e explicou a ele qual era a nossa estratégia para mantermos o partido na mão de cima. A nossa ideia era que ele, nós iríamos apoiá-lo para que ele fosse eleito, renovasse o mandato como presidente do partido, mas que ele deveria depois, entre 3, 4 pessoas, dar uma indicação de quem poderia concorrer às presidenciais. Primeiro, por duas razões básicas, porque ele é pouco comunicativo. Dois, ele não é carismático. Três, a Frelimo tinha dado um passo, que foi ele nomear o presidente Chapa, que era um jovem que nasceu no período depois da independência. Então era preciso que nós também lançássemos uma carta. É como no jogo de xadrez ou de cartas. Quando alguém lança um capa, um jogo de cartas, tu, se queres anulá-lo, lanças um 7. Ou se alguém põe um 7, tu lanças o as. Portanto, há uma hierarquia de cartas. E nós, quando a Frelimo jogou a sua carta, nós fizemos uma leitura estratégica e achamos que nós tínhamos que lançar uma outra carta, não aquela. E aproximamos o presidente, explicamos a nossa maneira de pensar para o bem do partido e dele próprio, para que não fosse humilhado nas eleições. E, portanto, a equipa transmitiu esse pensamento e nós fomos ao Congresso convencidos de que estávamos alinhados, de que isso iria acontecer. Até a eleição dele, portanto, por isso acho que eu teve aquela ovação toda, porque aí mas no fim houve uma Então quem seria mudança de última hora que nos surpreendeu a todos, ou, seria? ou a muitos de nós. Havia muitos quadros no partido, certo? Nome de Venâncio também está. Estava, fazia para nós. Venâncio era um deles, a Ivone era um deles, eu era um deles.
o Gomes era um deles, o Elias era um deles, o Picardo era um deles, o Viana Magalhães era um deles, o Manteiga. Havia muitos quadros. Não estamos a dizer, tu tens aqui 12, 15 quadros. Tens a prerrogativa de escolher com quem tu te sentes melhor a trabalhar. Porque a nossa ideia também era de que há certos dossiês, como desmobilização, que ainda não estão fechados. Então ele, como presidente do partido, iria fechar esses dossiês, mas deixava alguém com mais frescura para correr, para poder desafiar. Primeiro que o nosso partido já, em qualquer eleição, entra em desvantagem, porque não está no governo, porque não tem recursos. A Frelimo usa meios do Estado, meios humanos e meios financeiros. E então, a Frelimo traz uma carta nova, jovem, e vai ter capacidade de andar em 3, 4 distritos. Com a idade que ele tem, com o estado de saúde que ele tem, já não vai a tempo de andar a 4 ou 5 distritos por dia. E viu-se durante a campanha. Ele saia de um distrito à noite, chegava à noite, e só para dizer a pergunta da Zambésia, eu lembro-me, saí um dia do Chile, tinha uma reunião no dia seguinte no Gilé. Foram 24 horas. O carro a andar sem parar. Eu, graças a Deus, eu tinha 2 motoristas, tiveram que trocar. E eu aproveitei de dormir durante. Mas como tu vais descansar? Como tu vais dormir com o tipo de estradas que nós temos? Eu saí do Chile para o Gilé. Tu levas 24 horas no carro. Então, uma pessoa com a idade dele, com a saúde dele, não estava em condições para poder enfrentar as condições, quer no terreno, quer financeiras, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de pujança. Então, esta foi a nossa proposta, para que nós pudéssemos equilibrar as partes. Hoje nós estaríamos a discutir quem seria ministro, quem seria embaixador, e não estaríamos a discutir se 8 deputados na Zambésia ou 3 deputados não sei aonde. Se a nossa estratégia tivesse sido seguida, mas não foi, pronto, paciência, a vida é assim. Presidente, falemos agora da sua governação. A cidade de Quelimane está envelhecida, cheia de buracos e prédios sem vida. Começo por perguntar, como é que está a cidade de Quelimane? E se não sente vergonha em ver a cidade nos chineses? Não sinto vergonha, porque eu encontrei a cidade pior do que está. Eu não sei quando é que conheceu o Climane, mas nós temos estado a fazer um esforço titânico, porque, como deve-se saber, nas condições em que nós estamos, quando tu és da oposição, primeiro tu não recebes os recursos que deverias receber atempadamente. Tu planeias, tu lanças um concurso para tapar buracos e esse dinheiro só aparece 3 anos depois, porque os fundos não são transferidos. E quais são as E eu posso lhe mostrar quantas cartas nós já fizemos para o Ministério das Finanças, para a Direção Provincial, e eles até respondem. Nós ainda não temos dinheiro, o Ministério ainda não transferiu. Então é extremamente difícil fazer omeletes sem ovos. Mas mesmo assim, nós temos feito omeletes sem. Eu gostaria de convidá-lo, se tiver tempo, para irmos para os bairros. Porque a estratégia que nós tomamos foi a seguinte: é que durante os primeiros 3, 4 anos, eu gastava o mesmo dinheiro todos os anos a tapar os mesmos buracos. Resultado. Porque o Alcatrão de Climane é dos anos 60. Já acabou. O seu período de vida já acabou. O que nós devemos fazer era tirar tudo, meter de novo. No lugar de estarmos a tapar os mesmos buracos todos os anos, com o mesmo dinheiro, nós adotamos por construir novas vias nos bairros. E nós, de facto, construímos mais, posso dizer, de 30 quilómetros de estradas novas em locais onde nem o colono tinha colocado estradas. Ok? Portanto, são estradas novas, estradas de raiz, que nós construímos em todos os bairros da nossa urba. Infelizmente temos esse problema da qualidade dos nossos empresários. Nós lançamos as obras no mesmo dia, adjudicamos no mesmo dia 2 pontes, essas que já estão prontas, e inauguramos essas 2 pontes antes do período. Foram feitas por chineses, e as pontes que era para serem feitas por moçambicanos já passam 6 meses do prazo, até hoje ainda não estão concluídas. Então também temos o problema dos nossos empresários, que não são competentes, e agora praticamente eu quase que, há muito contragosto, decidi de que, pô, a partir de agora vou passar a trabalhar com chineses. Qual é que tem sido a resposta do município da cidade de Quelimane em relação ao
desastres naturais. Mas Essa é uma das notícias que sofre. sim, mas antes de ir para os de desastres naturais, eu lembro-me no dia em que fui receber o penso que foi o governador Razak. Ele quando chegou ele vinha de Pemba, tinha sido governador em Pemba e foi transferido para cá. Ele chegou e disse: "Mas Araújo, o que é que nós podemos fazer?" Eu disse: "Porque disse, aqui eu quando entrei em Quelimane senti como se estivesse a entrar para uma ruína, exatamente por causa dos prédios. Mas agora o problema qual é? É que Quelimane sempre foi, cresceu e desenvolveu-se por causa do porto. Quelimane existe por causa do porto de Quelimane. Mas hoje o porto de Quelimane morreu. Então Quelimane não tem base econômica de sustentação. E sem base econômica, é como você tentar fazer um omelete sem ovo. Então nós, o renascimento de Quelimane passa pela existência e identificação do setor econômico, que poderia ser, por exemplo, o setor das pescas. Nós podemos alavancar o setor das pescas através do camarão, o peixe, e processar isso e para poder criar empregos. Hoje, em Quelimane, quem é que tem dinheiro? Vou dizer, são três grupos: professores, funcionários públicos ou enfermeiros e os vendedores de rua. Quer dizer, não se produz nada em Quelimane. Três. Quelimane tinha cerca de 18 fábricas no tempo colonial. Hoje só tem uma. E a Incala, que faz a reciclagem de plásticos e faz mesas e não sei o quê. 18. Essas 18 empregavam pessoas. Ora, sem um setor econômico, não há cidade que resista. Aqui todos nós compramos e vendemos. Tu vendes-me esse vestido e eu vendo esta camisa. Tu vendes-me os óculos e eu vendo. O comércio é importante para uma determinada economia, mas tem que haver um setor produtivo. Aqui havia uma fábrica, por exemplo, que era a Sococo. Aqui havia, falo como a Favzal, produzia vestuário. Nós tínhamos como grandes empresas. Havia uma empresa que era a Companhia da Boror, que empregava 11.000 funcionários. A Companhia da Zambésia, etc, etc, etc. Mesmo as companhias que estavam nos distritos, que produziam chá. Aquele chá todo vinha para aqui. Era exportado pelo Forte de Quelimane. E nesse processo, a riqueza que era produzida nos distritos era consumida em Quelimane. Quelimane era uma cidade consumidora por causa do porto. Ora, sem o porto, Quelimane não tem como se sobreviver. Tem que ser reinventado. É por isso que nós apostamos no carnaval, apostamos na cultura, apostamos no turismo, no comércio. Portanto, mas são remendos. É preciso que nós encontremos uma vocação produtiva para a cidade de Quelimane. Ou nós recuperamos a economia da Zambésia e recuperamos o porto, ou então nós temos que investir em novas áreas como IT, por exemplo, tecnologia, para que passamos a ser um hub tecnológico e isso poder atrair investidores e podermos exportar capital humano. Mas são opções que não dependem só do município. Precisamos de uma cooperação e colaboração, portanto, do governo central. A opção, uma das primeiras cidades logísticas de Moçambique levou 50 anos para o governo da Frelimo perceber que a logística é uma área importante e criar um Ministério da Logística. Então, está lá uma pessoa que conheço muito bem, que é o ministro Matulomba, e eu espero que tenha esta visão. A Zambésia é um ponto logístico fundamental para este país. A província da Zambésia só produzia 30 a 35 do produto interno bruto de Moçambique. Só a Zambésia. E era exportado e importado. Portanto, a matéria-prima era exportada e os insumos agrícolas eram importados pelo porto de Quelimane. Portanto, a importância do porto de Quelimane é crucial. Houve um tempo em que o porto de Quelimane era gerido pela Cornelda, mas afinal de contas, o objetivo da Cornelda era manter o porto de Quelimane, mas o objetivo deles não era o porto de Quelimane, era o porto da Beira. Portanto, há aquela estratégia em economia de tu compras uns assets, que é uns ativos, que é para não competirem com o ativo principal. Quando viram que já não havia, já esse perigo já desapareceu, eles abandonaram o porto de Quelimane e hoje o porto de Quelimane está à deriva. O outro sonho seria o porto de Macuse. Mas o porto de Macuse também não tem pernas para andar. Anda adiamentos, adiamentos, e nós estamos neste momento, não há um projeto âncora para a província da Zambésia. Nós fizemos lobbies, lutamos para que tivéssemos um Millennium Challenge Account, que viria revolucionar a economia da Zambésia e por essa via aumentar a produção e a produtividade e aí se calhar
transporte biclimano voltasse para a desempenhar o seu papel. Mas agora também recebemos notícias de que os 500 milhões parece que já foram. Então, penso que o futuro poderá ser um pouco sombrio para os próximos anos. E passando mesmo para esta questão ligada à resiliência face às mudanças climáticas, como é que tem sido a, a gestão da imunidade? Bom, tem sido um desafio diário para nós, porque, como eu disse, a cidade de Climane é uma das cidades mais vulneráveis, não só de Moçambique, mas de África. E por causa disso, e por causa das estratégias que nós temos adotado para gerir, a mitigar e adaptarmos dessas mudanças, é por isso que as alegadas viagens do presidente de Climane vêm por essa via, porque o mundo tem estado a observar o que nós estamos a fazer cá em Climane e tem nos pedido para nós partilharmos a nossa experiência. Mesmo agora, eu estou a regressar agora de Beijing e de Seul, na Coreia do Sul, e depois estive em Montevideo, onde nessas três cidades, portanto, fomos participar em reuniões onde partilhamos o modelo, mas também fomos à procura de recursos, porque os próximos ciclones serão muito maiores do que aqueles que nós já tivemos até hoje. Então, nós temos que estar preparados para essa altura, temos que ter alianças ao nível regional, nacional e global, que é para como uma unidade podermos enfrentar estes desafios. Um dos primeiros projetos que nós implementamos foi a replantação dos mangais. A primeira linha de defesa da cidade de Climane contra a erosão e contra as mudanças climáticas são os mangais. Mas como os municípios são pobres, cortam os mangais, ou é para construir as suas casas, ou então para confeccionarem os seus alimentos, ou fazerem carvão ou lenha. E aí dilapida a primeira linha de proteção são os mangás. Então nós concebemos um projeto e tivemos financiamento da USAID, que era para educar os municípios a perceberem a importância do mangá. Mas o desafio que surgiu foi, e lembro-me de um dos munícipes que, numa das reuniões de sensibilização, num dos bairros, perguntou: Senhor Presidente, por que estás tão preocupado com os mangás? Será que os mangás votam? Porque os municípios não são estúpidos. Eles sabem que os políticos estão interessados na renovação do mandato. Mas eu percebi a sua pergunta. Era por quê? Eu tinha que explicar. Sim. A minha resposta foi assim: os mangás votam como? É que se vocês dilapidarem, cortarem todo o mangá, a erosão vai atingir a nossa cidade. E vocês vão deixar de ter sítio para viver, sítio para fazer machamas, por causa da intrusão salina, mas também é nos mangás que o camarão e o peixe se reproduzem. Se vocês cortam o mangá, vamos deixar de ter camarão e peixe. E aquela que é a fonte número 1 de 60% dos habitantes de Climane, que é a pesca, vai deixar de dar os seus frutos. E a partir da altura em que a vossa qualidade de vida degradar-se, vocês não vão votar em mim. Então, sim, os mangás votam. Portanto, vamos cuidar do mangá. Mas a pergunta, então, a outra pergunta que surgiu foi: como é que nós vamos construir as nossas casas sem cortar o mangá? Como é que nós vamos cozinhar os nossos alimentos sem cortar o mangá? Este é o desafio que nós estamos a enfrentar agora. Estamos a bater portas no mundo inteiro, que é para podermos conseguir estratégias e fórmulas para podermos construir casas sem usar o mangá. E já conseguimos uma fórmula com a UN Habitat e a Visão Mundial, onde nós construímos as primeiras 10 casas resilientes. Estão no bairro do Isido. Quando veio o ciclone Freddy, destruiu mais de 300 casas em Isido, as únicas que sobraram eram aquelas 10. Portanto, passaram o teste, essas de 10 casas. E também temos estado a bater portas para ver se conseguimos alguns projetos para conseguirmos fogões sustentáveis, que não precisem do carvão ou da lenha que vem do mangal, como forma de evitar que as pessoas continuem a cortar o mangal. Portanto, esses são dois grandes desafios que nós temos pela frente, nós quisermos de facto avançar nesta luta contra as mudanças climáticas. Por um lado. Por outro lado, temos estado a incentivar o uso da bicicleta como forma de baixarmos a nossa contribuição para, portanto, a questão do dióxido de carbono. Como nós sabemos, aqueles que usam carros poluem mais. E nós, ao usarmos a bicicleta, poluímos menos. Para além de que Disseram o uso da bicicleta ajuda na nossa saúde e vida. Mas eu penso que gostou da bicicleta.
Senhor presidente, agora vamos olhar para algumas perguntas, estamos mesmo na reta final da pergunta. Vou começar por perguntar, ah, diz se o edil da cidade de Quilimano governa a cidade a partir disto. Como é que reage a estas perguntas? Bom, não houve nenhuma provocação. Eu acho que é normal que numa cidade com os níveis de pobreza que nós temos, quando tu andas de moto, quem anda de bicicleta fica preocupado. E para uma cidade onde os munícipes não conseguem recursos para ir para Mucuba de autocarro, quando tu apanhas um avião, isso preocupa a muita gente. Portanto, eu acho com normalidade, porque eu sou daquelas famílias em que o pai, quando não tem, ou quando em casa não há comida, o pai não fica em casa a chorar com a esposa e com os filhos. Vamos lá chorar porque não temos comida. Não, o pai tem que sair à rua para ir procurar alguma coisa para poder alimentar a família. No ano passado, eu tentei mudar de estratégia. Óbvio. É assim, eu dou aulas de economia e até dou aulas de economia local. Para tu desenvolveres uma cidade, ou um bairro, ou um distrito, tu tens que ter fontes de financiamento. E há 2 tipos de fonte de financiamento, ou a fonte é interna ou externa. Ou tu vais buscar dinheiro fora, ou vais buscar dinheiro internamente. Não há outra saída. Isso é ciência, isso é economia. Eu tenho 2 hipóteses. Ou vou buscar os recursos fora, ou então tenho que captar o empresário local e o munícipe para poder contribuir. E quando nós tentamos subir as taxas económicas, estão todos aos tu vais à rua agora, perguntas para eles, estão todos a reclamar. Porquê? Porque eles também têm rendimentos baixos. Então, ou nós queremos desenvolver a cidade, ou então não queremos. Se queremos, então fazer uma escolha. Não queremos lá fora, ótimo. Então, vamos contribuir. Mas dói ao bolso para quem não tem. Então, das duas, uma. Ou ignorância de como é que os processos. Nós temos a ideia do Estado papá. Pensamos que o nosso salário vem do Estado, mas o salário dos funcionários do município vem das taxas, vem das multas. E vou dizer mais: a cultura de pagar multa não existe, ou de contribuir. Eu lembro-me que tenho pessoas que cometeram uma infração, receberam uma multa e iam deixar a multa em casa da minha mãe. Ah, fala lá com o teu filho, porque eu apanhei a multa, mas o que a minha mãe tem a ver com a multa? Né? E eu muitas vezes pegava e queimava, ou rasgava, para acabar. Eu ia para casa da minha mãe e encontrava uma caixa de requerimentos, de pedido de emprego. E eu pegava e queimava assim, nem lia. Porque, quer dizer, a ética, uma parte da nossa ética africana, não aceita dizer, mas como é que o teu primo é presidente do município e você não tem emprego? Não, mas a educação moderna não se coaduna com esse tipo de leituras. Os empregos são por concurso. Mas se você não emprega o teu primo, tu já vais à força da família, já ninguém fala contigo, já ninguém te cumprimenta, a tia já não. Então, são desafios que nós temos que vencer. E temos que mudar este comportamento. Nós temos 2 hipóteses. Ou o presidente continua a ir à procura de recursos fora, ou o presidente senta aqui, mas você tem que pagar. Porque poder local é isso, é autonomia, é ter dinheiro local para você para construir estradas. Quem é que tem dinheiro aqui em Crimeiro para nós repararmos a estrada? Quem tem? Não há empresas, ninguém produz riqueza. Então nós temos que ser honestos, sinceros. Se os munícipes me disserem, presidente, para de viajar, nós vamos pagar. Para, hoje. Deixa de viajar. Senhor presidente, já pensou, já se viu a viver sem a presidência da cidade? Ah, sim, há muito tempo. Sabe, eu queria dizer uma coisa. Eu fui apanhado na esquina. Eu quando vinha para cá, eu vivia em Londres. Né? Eu vim para cá para construir o Lodge, na praia de Zazalá. E nesse processo, a construção do Lodge, foi quando o Primo Matos foi
sacado daqui, por razões, uns dizem de corrupção, outros, eles é que sabem. Não quero entrar nesse debate hoje, se calhar num outro debate. E ele tinha sido das poucas pessoas que havia trazido um investimento para a cidade. E as pessoas dizem: "Ah, mas por que tu não concorres?" Eu concorrer nem sonhar. Eu tenho a minha vida, eu tinha a minha vida e tinha as minhas coisas lá em Londres para fazer, mas começaram a vir padres, irmãs, e comerciantes, amigos, colegas, e a pressão começou a aumentar. Até um ponto em que, e cá na Zambésia, quando o assunto é sério, as pessoas vêm à tua casa às 4 da manhã. Quanto mais cedo as pessoas vierem, é porque o assunto é. Eu, na altura, quando via esse carro, ficava em casa dos meus pais, no Colando. O meu pai perguntou: "Mas o que é que se passa? Estou a ver pessoas a virem todos os dias a bater à porta, o que é que se passa?" "Ah, pai, eles querem que eu concorra para o município." O meu pai pergunta-me: "E tu?" Digo: "Não, pai, nem sonhar. Eu tenho os meus planos em Londres, estou a viver lá." E o meu pai faz-me perguntas: "Mas então, por que é que nós te mandamos para a escola?" Disse: "Para estudar." "Estudar para quê?" Para melhorar a minha vida." Diz: "Ah, é só? Agora que a tua cidade precisa de ti, tu não estás disposto a apoiar a tua cidade." Para mim foi como se fosse um murro no estômago. Eu sabia que a partir daquele momento a única resposta era assim. E foi nessa altura que eu tive que, bom, abdicar dos meus sonhos internacionais e abraçar esta causa. Portanto, mas mesmo assim eu aceitei. Já agora vou falar isso para. Aceitei porque estava convencido que eu ia perder. Eu disse: "Bom, ok, eu vou fazer um esforço aqui, eu concordo, porque aquilo era agosto. As eleições já é outubro. Não era possível em 2 meses vencer. Então, eu próprio entrei na corrida numa. Vou perder. Vou perder e volto para Londres, na boa. Cumpri o que eles queriam e fui. Só que ganhei. E quando ganhei, tinha que assumir as consequências e de lá para cá temos estado nesta. Portanto, não era um plano meu. Portanto, eu não vinha para ficar. E eu poder sair amanhã pela vontade dos munícipes, eu agradecia. Porque sacrifiquei a minha vida internacional. Cada dia que estou cá, estou a sacrificar a vida da minha família e dos meus filhos. Porque se nós compararmos aquilo que eu ganharia lá fora, ok? Eu tenho 3 mestrados, tenho um doutoramento e com a experiência internacional que eu tenho, se eu comparar com aquilo que eu ganho aqui, é se calhar um décimo, ok? Mas não comparo os salários porque há uma causa e para as causas nós não medimos pelo salário. É um sacrifício que a gente faz, mas também dizendo, eu acho que já fiz o sacrifício que tinha que fazer. São 14 anos, eu abdiquei das minhas ambições pessoais para responder às devido à minha cidade. Se a cidade achar que é a altura de eu agradeço e dou um abraço e continuamos com os desafios a nível pessoal e a outros níveis. Mesmo para terminar, em jeito de últimas considerações. Senhor presidente, esta camisa o que é que tem? Qual é esse? Há quem diga que esta camisa é feitio, e os lugares até já fez uma cadeira. O meu grande amigo, o Gilberto. Os moçambicanos estão comigo. Qual é o segredo da camisa azul? Bom, o ponto é que se eu respondesse a essa pergunta, o segredo acabava. Então eu vou manter o meu silêncio em relação à camisa. Cada um vai pensar aquilo que achar que a camisa tem. Eu tenho muito respeito por ti, pelo trabalho que fazes. Ah, pediste-me para usar a camisa, usei. Normalmente nesses períodos não eleitorais eu não uso. Ela está bem bordadinha, mas hoje, até o pedido, usei, trouxe cá. Não sabia que o objetivo era esse, ok? Mas permita-me que não responda à tua pergunta, porque senão, se eu respondo, morre o segredo. Segredo. Muito bem, muito obrigada. Mas depois da entrevista posso dizer, mas assim em público. Muito obrigada, presidente Manuel de Araújo e Guil da cidade de Quilimane, com quem estivemos a conversar a partir daqui, da cidade de Quilimane, capital da província de Zambésia.
e abordamos diversos assuntos sobre a vida política e também sobre a governação de Manuel de Araújo. Este podcast estará disponível nas nossas plataformas digitais YouTube e Facebook do Jornal de Mozambique Times e também nas páginas da MDC TV, canal 352 da TV Cabo. Até a próxima.